Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora, de Língua Portuguesa, e estou aqui para apresentar um projeto em homenagem ao Dia do Livro. No mês de abril, nós comemoramos duas datas relacionadas ao livro, que é o dia 18 de abril, em homenagem ao nascimento do nosso querido saudoso Monteiro Lobato, e o dia 23 de abril, que é comemorada mundialmente, o Dia Internacional do Livro, e que envolve também uma homenagem a três escritores, William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega. Então esses três escritores são homenageados nesta data. E eu escolhi, gente, uma escritora inglesa para representar aqui o nosso projeto, que os livros desta autora viraram filmes, e muito consagrados mundialmente. E ela, olha só, na época em que ela escreveu os seus livros, na era vitoriana, o século XIX, não eram bem vistas as mulheres, muito menos como escritoras, como tendo uma profissão. Então ela não colocava o seu nome em seus livros, ela usava um pseudônimo, mas os seus familiares sabiam que ela era, que era a Jane, que escrevia. Então isso agora, ela conhecida mundialmente pelos seus escritos. E aí o professor de inglês e mais a turma do 9º ano vão falar um pouco sobre a escritora e o livro e o filme, que foi uma adaptação do livro. Em Steventon, Inglaterra, nasceu a escritora Jane Austen em 1775. Vinda de uma família pertencente à nobreza agrária da época, a escritora utilizou este cenário para a inspiração de todas as suas obras. Hoje, famosa por grandes romances como Sensibilidade e Bom Senso, de 1811, e A Abadia de Northanger, em 1817. Mas hoje vamos falar sobre Orgulho e Preconceito, de 1813. Vamos ver agora algumas análises e alguns fatos sobre esta grande obra. Bom dia, meu nome é Pedro. Eu estou aqui para falar um pouco, eu e meu grupo estamos aqui para falar um pouco sobre o livro de Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Bom dia, meu nome é Nathan. Hoje eu vou falar sobre o livro de Jane Austen, que foi publicado pela primeira vez em 1813, mas havia finalizado sua escrita em 1797, com o primeiro título de Primeiras Impressões, modificado para Orgulho e Preconceito, com a autoria de uma senhora pelo domínio de Jane Austen. O livro apresenta a história da família Bennet, que vive na fictícia cidade de Meryton, na província de Hertfordshire, Inglaterra. O foco da história está na sociedade e seus costumes e a sua própria cultura, tendo como trama central a vida de Elizabeth, a segunda filha das 5 da família Bennet. Uma moça de 21 anos, perspicaz, audaciosa e misteriosa, que lida com uma mãe avarenta e 4 irmãs com características totalmente diferentes da dela. Todas essas irmãs sofrem do preconceito e das imposições da sociedade da época, onde elas devem buscar um casamento que lhes permitisse um bom futuro, pois elas não podem herdar a herança de seu pai, pois elas são mulheres. Destrói o amor à primeira vista, ao ponto que os personagens sentem repulsa um pelo outro, no primeiro momento. A história de Jane Austen nos mostra um amor muito mais real, que é conhecido através da descoberta um do outro, onde os personagens se conhecem verdadeiramente, enquanto convivem. Na história, ambos precisam passar pela barreira da primeira impressão para poder aceitar os sentimentos. Primeiramente, Darcy, que ao conhecer melhor o caráter de Elizabeth, encontra uma moça forte, engraçada, bonita e um pouco irônica, que ele precisa despojar do seu orgulho para poder aceitar o que sente por ela. Oi, me chamo Gabriel e vou dar continuidade. O livro ele já ganhou diversas adaptações entre filmes, séries em HD e até mesmo a recente versão
em HQ, que das mais bem vistas pela crítica versão Manchester de 1995, apresentado pelo BCC, podendo ser considerada a adaptação mais fiel ao livro, e Jane Austen, a favorita dos fãs, tratam o filme A Versão Humana de He, lançado em 2005, com certeza premiaria a imensa, grandiosa obra de Jane Austen, com o filme personalizado do personagem, da personalidade com tamanho, fidelidade de perspicílica. Muito obrigado pela atenção. O filme Orgulho e Preconceito é protagonizado pelos atores Keira Knightley, Matthew McFadden, Rosamund Pike e Simon Wood. Ele foi filmado inteiramente em uma locação na Inglaterra no verão de 2004. Foi lançado em 16 de setembro de 2005 no Reino Unido, em 11 de novembro de 2005 nos Estados Unidos e em 10 de fevereiro de 2006 no Brasil, e foi indicado em 4 categorias no Oscar. Como o filme foi passado na era georgiana, as roupas femininas eram vestidos justos, estampados ou não estampados leves, cabelos não empoados e etc. Já o masculino usavam penas, meia calça e até às vezes salto. Os instrumentos eram aqueles tocados nos bailes, como flauta de madeira e etc. Orgulho e Preconceito é um dos romances mais icônicos do século XIX e inspirou vários outros romances e adaptações, entre eles o filme de 2005, dirigido por Joe Wright. Tudo começa quando o Sr. Billy, sua irmã e seu melhor amigo, o Sr. Darcy, chegam a Meryton. O filme gira em torno das relações amorosas estabelecidas entre Sr. Billy, Sr. Darcy e as filhas mais velhas da família Bennet, Jane e Elizabeth. Que uma observação. Acreditam que Jane foi inspirada em Cassandra, que é a irmã mais velha da autora Jane Austen. A família Bennet é de classe média e por isso o filme trata-se de uma história de superação por causa do preconceito social. A senhora Bennet vê em Sr. Billy uma ótima oportunidade para casar sua filha mais velha, a Jane. E diferentemente do Sr. Billy, o Sr. Darcy dispensa todo tipo de gracejo das moças do campo por considerá-las socialmente inferiores, além dele se mostrar muito orgulhoso e introspectivo. Isso faz com que Elizabeth e Sr. Darcy passe boa parte da história trocando farpas. Mas Elizabeth se mostra bem imponente e se opõe totalmente à sua mãe quando se trata de casamento. Isso porque no filme, a senhora Bennet se mostra bem caricata e deseja mais do que tudo casar as suas 5 filhas com homens de posse. Então, nesse âmbito de diferenças sociais, educação, casamentos arranjados, status, moral, que Jane Austen desenvolve essa história que possui também desprezos e julgamentos antecipados dos personagens, além de abordar os costumes, regras e formalidades da época, que para a figura da mulher eram um tanto quanto rígidos, mas ainda assim as filhas mais novas dos Bennet são bem espiritadas. Essa história romântica ainda mostra as críticas sociais, principalmente relacionadas ao feminismo da época, que atinge Elizabeth, que não se mostra nem um pouco interessada em casar. Ela não vê as vantagens do casamento. E na metade do filme ela já se recusa a casar com o Sr. Collins, que não satisfeito pede a melhor amiga de Elizabeth em casamento. Até porque, na leitura do livro Orgulho e Preconceito, Jane Austen mostra o sarcasmo e ironia que também são transmitidos no filme. O que importa é que, aos poucos, Elizabeth encanta o Sr. Darcy com sua espiritualidade, suas conversas, diálogos, enfim, que são encantadores. O que os leva a uma cena famosa, a cena da chuva, onde o Sr. Darcy diz que está lutando contra o bom senso, as expectativas de sua família, a posição social, e sobre todas essas circunstâncias, ainda assim ele diz que a ama, e é nesse momento que ele pede a mão dela em casamento, mas ela se recusa, sobretudo porque o Sr. Darcy tentou separar Sr. Billy de Jane, a irmã de Elizabeth. E já falando sobre os aspectos artísticos, a trilha sonora, cenários, figurinos, autores, são magníficos e nos levam realmente para 1797, que é quando se passa o filme, na era georgiana. No final de tudo, Darcy e Elizabeth deixam de lado e enfrentam o orgulho e o preconceito social. A Lizzie chegou até a enfrentar a Lady Catherine, tia de Darcy, que disse que não tinha cabimento um casamento entre um nobre e uma moça de classe média. Eu recomendo que assistam essa adaptação de um clássico de Jane Austen, que vai muito mais além que um romance.